Tínhamos encontro marcado no centro da cidade de Bragança e só depois percebemos a importância daquele local. Foi em 1987 que Adão Silva, agora com 61 anos, discursou pela primeira vez na Praça Cavaleiro Ferreira como candidato à Assembleia da República. Será que não se sente cansado ao fim de tanto tempo? Não, até lhe vou dizer que na última legislatura, esta que transcorreu entre 2015 e 2019, foi para mim a legislatura mais entusiasmante de todas aquelas que já fiz. Porque foi uma legislatura onde houve uma enorme variedade política, é verdade, uma nova circunstância parlamentar, que deu particularmente luta, porque, como é sabido, o PSD ganhou as eleições de 2015, lamentavelmente não pôde governar, fruto daquilo que eu chamo uma habilidade política do Partido Socialista e do seu líder, do seu secretário-geral, mas foi uma luta que o PSD realizou no Parlamento, foi uma luta muito interessante em defesa dos interesses dos portugueses e, sobretudo, para sublinhar que o trabalho que foi feito pelo governo anterior do Dr. Passos Coelho foi um extraordinário trabalho patriótico e o Dr. Passos Coelho tinha toda a razão, todo o mérito e era justo que governasse Portugal entre 2015 e 2019. Assim não aconteceu por causa desta habilidade parlamentar e, portanto, eu senti-me muito espicaçado, muito entusiasmado, muito estimulado numa legislatura que foi, de facto, uma legislatura muito interessante em vários pontos. De Bragança a Lisboa são 9 horas de distância. Já cantavam os chutes. Já não vão tantas horas, mas a distância mantém-se. E há problemas que se acentuaram nestes 30 anos. A distância não é física, honestamente, a distância é psicológica, a distância é afetiva. Porquê? Porque é a distância que é um fosso enorme, muitas vezes difícil de transpor, entre o distrito de Bragança e o poder central localizado em Lisboa. Entre o distrito de Bragança e a captação de investimento por parte das empresas, que muitas vezes acabam por, numa dinâmica muito específica das empresas, ficar no litoral ou ficar onde há muita gente, sobretudo as empresas que têm a ver com o consumo imediato. E, portanto, este fosso, esta distância das 8, das 9 horas, em boa verdade não se mede no tempo, porque já não é uma questão de tempo, é mesmo uma questão de modo. O tempo já foi, eu acho que agora é mais um modo. O distrito de Bragança ficou fortemente e muito bem desencravado com a autoestrada transmontana, o túnel do Marão, o IC2, o IP2 que liga Bragança até Faro, o IC5 que abraça depois o distrito de Bragança pelo centro entre Vila Flor, Carrasé de Anciães e Miranda do Douro e, portanto, em acessibilidade temos um grande salto e temos vindo a melhorar sensivelmente. No entanto, há aqui claramente outros problemas, nomeadamente a questão da baixa demográfica, a questão da falta de investimentos e a captação de emprego por parte dos jovens e, sobretudo, da população em geral, mas os jovens para ficarem mais ligados à terra e, sobretudo, esta dinâmica de emigração que se continua a verificar, sobretudo para a Espanha, para a França, para a Suíça, para o Reino Unido, para o Luxemburgo, não parou. Com uma grande vontade de continuar a representar o seu distrito, quisemos saber quais serão as grandes causas na próxima legislatura. Para mim é fundamental que haja investimento, porque um investimento privado e também público, já poderemos falar sobre o investimento público, mas agora falando do investimento privado, é fundamental que o investimento privado tenha uma dinâmica forte, porque o investimento privado gera emprego, o emprego gera a captação de população, particularmente a população mais jovem, que não tem que emigrar, pode fixar-se e tem boas condições de vida. E o emprego gera dinâmicas económicas e, portanto, é todo um círculo vicioso. Do ponto de vista do investimento público, há obviamente uma grande carência, sobretudo ao nível da saúde. Na saúde, manifestamente, nós temos necessidade de fazer uma ampliação do Hospital de Bragança, nomeadamente no que tem a ver com o bloco cirúrgico, e também temos necessidade de fazer um reapetrechamento tecnológico e captação de recursos humanos. Lá está, captação de médicos, captação de enfermeiros, captação de especialistas que garantam altos níveis de saúde, sobretudo ao nível dos hospitais, porque o distrito de Bragança tem, porventura, dos melhores centros de saúde do país e tem uma cobertura excelente. Não há cidadão, a não ser que queira, possa dizer eu não tenho médico de família. Se não tem, é porque não quer.
Portanto, nos cuidados de saúde primários estamos ótimos, estamos mesmo bem, é preciso não perder. E nos últimos 4, 5 anos temos vindo a perder dinâmica, não temos que perder. Mas do ponto de vista de equipamentos, de instalações, estamos ótimos. É preciso fazer um investimento adequado nos hospitais, sobretudo no Hospital de Bragança, onde está por fazer, durante 4 anos não se fez, apesar de termos deixado o dinheiro, isto é, o governo anterior deixou 1.200.000 euros para fazer a obra e não foi feita a obra ao fim de 4 anos. Investimento no Hospital de Bragança é crucial, nomeadamente no bloco operatório. É uma voz autorizada para falar dos problemas da saúde no país. Foi a esta área, aliás, que dedicou a sua atenção nos últimos anos, tendo sido secretário de Estado adjunto do Ministro da Saúde no governo de Durão Barroso. O país, neste momento, está confrontado com uma verdadeira tragédia, um menosprezo, um desleixo ao nível do Serviço Nacional de Saúde. São as pessoas que esperam intermináveis, em tempo interminável, por uma consulta ou por uma cirurgia. São as urgências hospitalares que não param de crescer e a lógica devia ser ao contrário. Aliás, o Governo propunha que fosse ao contrário, reduzir 3,5% e aumentou. No plano nacional, o que era preciso fazer era, do meu ponto de vista, era fazer um grande plano de investimento de norte a sul do país. Há hospitais que estão completamente obsoletos, disfuncionais, sobretudo no litoral, mas também no interior. Há hospitais que não parecem verdadeiramente ter século. E dou-lhe no centro de Lisboa, o Hospital São José, verdadeiramente tem dos melhores profissionais do país, há alguns que eu sei do mundo, mas verdadeiramente as instalações são uma miséria. O Governo disse que ia fazer um novo Hospital Central de Lisboa, não fez. E esse investimento seria um investimento de muitas centenas de milhões de euros, porque seriam obras de edifícios completos, mas também reparações. Bragança, por exemplo, uma pequena reparação, com certeza. O valor seriam 3 ou 4 milhões de euros, não foi feita. Não é disso que eu estou a falar a nível nacional, é de muitas centenas de milhões de euros. Depois é preciso fazer uma legislação adequada para estimular os profissionais. O Primeiro-Ministro dava um exemplo no último debate do Estado da Nação de que não há anestesistas no Serviço Nacional de Saúde. Bom, não há anestesistas porque os anestesistas que são formados vão para a privada. Não querem ficar na entidade pública, não querem ficar no Serviço Nacional de Saúde, porque as condições são miseráveis, não são adequadas, não são devidamente retributivas nem estimulantes. Portanto, é preciso criar um ambiente de atração desses profissionais. E depois, com isto, bons equipamentos, bons apetrechamentos tecnológicos, profissionais motivados, temos que acabar com as listas de espera. Isto não pode continuar assim. Pessoas à espera 1000 dias por uma cirurgia, 1000 e tal dias por uma consulta de cardiologia, muitas vezes. Isto não pode continuar assim. Isto tem que ser ultrapassado. Bragança é um distrito de homens que trabalham a terra. Mas ficámos surpreendidos de saber que muitos são os dias de descanso que o deputado usa para dedicar às suas nogueiras. O meu tempo livre, leituras e trabalho na agricultura. Sou um plantador de nogueiras. Gosto de plantar árvores e dedico-me a plantar nogueiras. Acho que Bragança, no distrito de Bragança, em algumas áreas, há um bom potencial para os frutos secos, já falámos. A castanha está altamente difundida. Também trato de alguns castanheiros, mas sobretudo decidi enverdar pelas nogueiras. Acho que tem um bom futuro. Hoje, na mudança que está a verificar a nível dos paradigmas da alimentação, a nós tem um alto poder alimentício, é um fruto que é muito bom para as pessoas e não vou dizer mais, senão vão pensar que estou aqui a fazer exaltação da minha produção. Ainda não estou a produzir, ou melhor, produzo pouquinho, mas daqui a alguns anos vou produzir com certeza algumas toneladas. Absolutamente. Não há nada melhor do que meter as mãos na terra e na água que alimenta as nogueiras para se esquecer completamente das atribulações do Parlamento e das atribulações da política.